Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília, segundou, e nós chegamos ao vivo para te contar as últimas notícias, o que aconteceu e quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Então pega o seu cafezinho que nós vamos começar juntos essa segunda-feira, essa semana bem informados. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 29 de janeiro. Congresso retoma as atividades parlamentares com 27 vetos presidenciais pendentes de análise. Salário mínimo com valor reajustado para R$ 1.412 passa a ser pago a partir dessa semana. Após polêmica de envolvimento com os ataques do Hamas, Organização das Nações Unidas pede garantias para a continuidade dos trabalhos em Gaza. E ainda, ativistas jogam sopa contra a Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci no Museu do Louvre, na França. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O Congresso retoma as atividades parlamentares nesta semana com 27 vetos presidenciais pendentes de análise. O mais antigo deles é um de 2021, que impede tipificar fake news como crime de comunicação enganosa. Vamos ver o que está em jogo. Na volta do recesso parlamentar, os trabalhos mais aguardados nesta semana são os 27 vetos presidenciais pendentes de análise. Desse total, 12 já estão trancando a pauta, ou seja, precisam ser apreciados pelas casas legislativas antes de outras propostas que não possuem a mesma urgência. O veto mais antigo é de 2021, quando o então governo de Jair Bolsonaro barrou trechos da Lei de Segurança Nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito e impediu que a disseminação de fake news fosse tipificada como crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até 5 anos de reclusão. Um dos trechos previa pena de prisão de até 12 anos para quem impedisse, mediante violência ou grave ameaça, manifestações pacíficas de partidos políticos, movimentos sociais ou grupos culturais e religiosos. Também foi vetado o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra a democracia. Em 2023, lideranças para derrubar os vetos após os ataques à sede dos 3 poderes. Outras 8 decisões do governo Lula também trancam a pauta e precisam ser analisadas com urgência. A mais antiga recai sobre a lei que retomou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, sancionada em julho, como o que determina que as companhias de energia comprem o excedente produzido pelos painéis solares instalados nas residências populares. O veto parcial à lei que regulamenta apostas esportivas está entre os destaques no bloco de pendência de análises, mesmo não trancando a pauta. Outro destaque que precisa que os vetos sejam avaliados é referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obrigava o pagamento das emendas em até 30 dias após a divulgação das propostas. O salário mínimo com valor reajustado passa a ser pago a partir dessa semana. O valor de R$ 1.412 começou a valer em janeiro de 2024, mas vai começar agora a ser pago a partir do mês de fevereiro. O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 começa a ser pago a partir desta quinta-feira, dia 1º. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7% ou R$ 92 a mais, em comparação aos R$ 1.320 válidos até dezembro de 2023. Assim, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante um aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, estima que 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a pelo menos um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do chamado poder de compra. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O valor também serve de referência para benefícios e serviços. Assim, devem ter valores maiores o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e outros.
As mudanças climáticas deram um prejuízo de quase 2 trilhões de reais à agropecuária mundial no ano passado. E o Brasil aparece na lista como uma das nações mais afetadas pelas alterações que prejudicam as plantações. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Marcos Marinho. Além das emissões dos gases poluentes para a atmosfera, o fenômeno El Niño foi um dos responsáveis pelas alterações climáticas em grande parte do mundo. Como forma de exemplo, aqui no Brasil, o ano de 2023 foi marcado pela intensidade das chuvas e a forte seca. A seca, que atingiu a região sul, partes do centro-oeste e do sudeste entre o final de 2022 e o primeiro trimestre do ano passado, levou a prejuízos de mais de 75 bilhões de reais. Mas esses efeitos climáticos não ficaram restritos ao centro-sul do país. Ao longo do ano passado, o fenômeno El Niño fez com que as chuvas ficassem abaixo do esperado na região amazônica, provocando perdas por causa da seca também no Amazonas, no Pará, no Acre e no Amapá. Na contramão da seca, as chuvas intensas também marcaram presença na segunda metade de 2023, só que na região sul do país. Além das perdas humanas e materiais, a produção agrícola sulista também foi altamente prejudicada pelas condições climáticas extremas. A soma dos prejuízos agrícolas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul chegou na casa dos bilhões de reais e afetou também as importações dos produtos que movimentam de maneira expressiva a economia brasileira. Vale ressaltar que, segundo a Organização Meteorológica Mundial, o fenômeno El Niño deve durar até abril deste ano, ou seja, uma preocupação maior para as nações. E 2024 é ano de eleições municipais. E para escolher os próximos prefeitos e vereadores, o cidadão precisa estar com o título de eleitor regularizado. Pois é importante ficar atento, porque quem não estiver com o documento em ordem poderá ter problemas que vão além de não poder votar. Entramos em ano de eleições e é sempre bom lembrar que, por lei, todo cidadão alfabetizado com idade entre 18 e 70 anos deve ter o título de eleitor regularizado para votar. Os eleitores terão até o dia 8 de maio para quitar todas as pendências com a Justiça Eleitoral. O cidadão que estiver em situação irregular será impossibilitado de obter o passaporte ou a carteira de identidade, assumir cargo comissionado ou efetivo por aprovação em concurso público e obter empréstimo em instituições públicas com crédito mantido pelo governo. No caso dos estudantes, o título em situação irregular impede o ingresso em universidades ou renovação de matrícula em instituições de ensino superior. Para regularizar o título de eleitor, basta acessar o site do TSE e clicar na aba de autoatendimento eleitoral. Em seguida, o eleitor deve clicar em regularizar o seu título eleitoral cancelado. Durante esse processo, serão solicitados alguns documentos e certificados a depender do motivo da irregularidade. Por isso, não perca o prazo e regularize o título de eleitor o quanto antes. As mensagens SMS que chegam no celular de todo mundo a todo momento incomodam demais. Mas você sabia que tem um jeito de bloquear esses torpedos, essas propagandas? Anderson Nascimento vai contar pra gente agora de que forma a gente consegue fazer esse bloqueio. Você costuma usar o SMS do seu celular? Parece que esse termo é conhecido para quem já tinha aparelho móvel em 1999 e fez muito uso deste recurso para se comunicar. O SMS significa Short Message Service, ou serviço de mensagens curtas em português, mas ficou popularmente conhecido como torpedo ou mensagem de texto. Ele foi a principal forma de troca de mensagens entre as pessoas. O recurso foi inovador, ao ser o primeiro a usar sinal de telefonia móvel para enviar e receber mensagem de texto em uma época que não existiam smartphones, aplicativos e internet móvel. Eram possíveis escrever até 160 caracteres. Com o tempo, passou a enviar imagens, vídeos, áudios e emojis.
Hoje, com a tecnologia e tantos aplicativos de mensagens, o SMS foi quase esquecido. Mas apesar do desuso como mensageiro pessoal, uma pesquisa da Infobip, empresa de soluções de SMS, com 250 brasileiros, revelou que a ferramenta ainda é usada por boa parte deles. Dos entrevistados, 44% usaram o método para pedir ajuda em uma emergência e cerca de 57% enviaram sobre assuntos diversos, incluindo para terminar relacionamentos. Atualmente, no Brasil, os principais usos do antigo SMS são como ferramenta de autenticação em 2 fatores e amplamente é usado para comunicação pessoal e comercial. Os 3 tipos mais conhecidos são SMS corporativo, marketing e interativo. São vários os tipos de mensagens, como avisos sobre promoções ou para confirmação de número em situações de cadastramentos. Com isso, alguns consumidores podem ter que lidar com mensagens indesejadas de SMS, chamadas também de spam. Mas receber tantos SMS pode incomodar os usuários de smartphone. E graças ao avanço da tecnologia, já é possível bloquear o recebimento dessas mensagens de números desconhecidos. Tanto o sistema Android quanto o iOS disponibilizam recursos para o bloqueio desses spam. Contudo, é necessário que os usuários tenham atenção a algumas questões antes de bloquear o envio de SMS pelos números. O primeiro passo é se certificar de que o número a ser bloqueado não é de fato relevante. É importante também guardar as informações antes do bloqueio, visto que a medida irá deletar as mensagens enviadas pelo número em questão. Para bloquear no sistema iOS, basta no aplicativo Mensagens selecionar a conversa com o número indesejado, clicar no ícone de contato e, em seguida, em Info e, por fim, escolher a opção Bloquear este chamador. O contato bloqueado não ficará sabendo sobre o bloqueio, assim como também não irá descobrir se as mensagens que estão sendo enviadas são entregues ou não. Já no caso dos aparelhos com Android, é necessário ir até o aplicativo de mensagens, selecionar o número que deseja bloquear, abrir o menu Suspenso e clicar em Bloquear e denunciar spam. Por fim, basta confirmar o bloqueio. Pronto! O usuário não receberá nem ligações, nem os SMS indesejados. E veja a seguir, após polêmica de envolvimento com os ataques do Hamas, ONU pede garantias para a continuidade dos trabalhos em Gaza. E ainda, ativistas jogam sopa contra a Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci no Museu do Louvre, na França. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos agora com os destaques internacionais dessa segunda-feira, 29 de janeiro, mais um mês, o primeiro mês do ano, está chegando ao fim. Paris organizou uma reunião no domingo em busca de um cessar-fogo na faixa de Gaza, onde as tropas israelenses e os militantes do Hamas mais uma vez se envolveram em combates intensos. Fontes próximas aos participantes indicaram que o chefe da inteligência dos Estados Unidos, William Burns, se reuniu com altos funcionários de Israel e Egito e com o primeiro-ministro do Catar em busca de um cessar-fogo. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que a reunião foi construtiva, embora tenha acrescentado que ainda existem desentendimentos entre as partes que continuarão a discutir esta semana em outras reuniões. Catar, Egito e Estados Unidos já intervieram na negociação de uma trégua que permitiu a libertação de 100 de reféns em troca de prisioneiros palestinos no final de novembro. Segundo as autoridades israelenses, 132 sequestrados continuam detidos em território palestino e 28 deles estariam mortos.
De acordo com o New York Times, o projeto do acordo envolveria uma trégua de 2 meses em troca da libertação de todos os reféns e prisioneiros palestinos em Israel. Os combates estão centrados na cidade de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza. Os confrontos ocorreram especialmente em torno dos hospitais Nasser e Al-Amal, que estão agora funcionando parcialmente e acolhem milhares de refugiados que fogem dos bombardeios. O chefe da ONU pediu que se garanta o funcionamento da agência para os refugiados palestinos, depois de uma polêmica ligada aos ataques do Hamas de 7 de outubro ter levado vários estados a suspenderem o seu financiamento. Interromper a distribuição dos suprimentos da agência é uma catástrofe na faixa de Gaza. Essas distribuições são o nosso principal pilar e, se pararem, ocorrerá fome, como a que aconteceu no norte de Gaza. 12 membros da UNRWA foram acusados de participar dos ataques de 7 de outubro contra Israel, que desencadearam a guerra na faixa de Gaza. A França indicou neste domingo que não prevê novos pagamentos à agência até julho. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Reino Unido, Finlândia, Países Baixos e Alemanha já tinham anunciado a suspensão temporária do financiamento. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou aos governos que suspenderam as contribuições para, pelo menos, garantir a continuidade das operações da UNRWA. E afirmou que 2 milhões de civis dependem da ajuda da agência, mas que sem financiamento não conseguirão cobrir todas as necessidades em fevereiro. A guerra de Israel contra o UNRWA não é nova e está trabalhando para liquidar o papel da agência devido à sua ligação com a questão dos refugiados e ao direito de retorno. As tensas relações entre Israel e a agência se deterioraram desde que a ONU denunciou um ataque na quarta-feira contra um abrigo para deslocados em Khan Younis, a principal cidade do sul de Gaza e atual epicentro da guerra. Os militares israelenses acusam o Hamas de operar a partir de túneis sob os hospitais de Gaza, o que o grupo nega. Os combates obrigam os palestinos a fugir mais para o sul, para Rafah, perto da fronteira com o Egito, onde, segundo a ONU, 1.300.000 dos 1.700.000 deslocados estão concentrados em condições desesperadoras. E a gente continua falando sobre esse tema, sobre a guerra no Oriente Médio, porque cerca de 20 mil pessoas protestaram em Madrid, na Espanha, contra o que consideram um genocídio na faixa de Gaza. A mobilização acontece depois da decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que apelou a Israel para tomar medidas para prevenir o genocídio em Gaza. A África do Sul levou o caso ao TIJ, argumentando que Israel viola a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio. É preciso começar com algo, é preciso continuar. A África do Sul foi muito corajosa ao tomar essa iniciativa e todos nós deveríamos ter apoiado isso. É preciso continuar, isso não pode ser tolerado. Começamos a tolerar e encobrir coisas. Não sei para onde vamos, sinceramente. Então temos que continuar nas ruas e continuar apoiando. Temos que seguir na calle e seguir apoiando. 110 dias. Eles estão sem água, comida, sem nada há quase 110 dias. Há crianças morrendo e vivendo numa situação muito difícil. Mudando de assunto, agricultores que já se manifestam há vários dias, bloqueando vias importantes da França, convocaram um cerco a Paris a partir desta segunda-feira. O governo fez concessões que os produtores acharam insuficientes. 2 grandes sindicatos do setor agropecuário francês anunciaram um cerco à capital Paris para denunciar a difícil situação econômica que enfrentam. A ação foi convocada após mais de uma semana de protestos de produtores agropecuários em todo o país, apesar das concessões feitas pelo governo na sexta-feira. Os agricultores afirmaram que vão ocupar todos os grandes eixos que levam à capital em um cerco com duração indeterminada. Na sexta-feira, o primeiro-ministro Gabriel Attal prometeu eliminar o aumento do preço do diesel de uso agrícola e reafirmou sua oposição à assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países que são grandes potências agrícolas.
Attal, nomeado este mês como chefe de governo pelo presidente Emmanuel Macron, anunciou também um maior controle das negociações entre produtores e distribuidores, ajuda a setores específicos como a agricultura orgânica e uma redução de trâmites administrativos. Mas os anúncios não convenceram os sindicatos, que pediram a continuidade da mobilização. Os protestos de produtores agropecuários, que também foram registrados na Polônia, Alemanha e Romênia, acontecem há cerca de 4 meses das eleições para o Parlamento Europeu, instituição-chave para estabelecer as normas ambientais do bloco. A extrema-direita lidera as pesquisas na França. 2 ativistas jogaram sopa contra o vidro blindado que protege a Mona Lisa no Museu do Louvre de Paris neste domingo, em uma manifestação para exigir o direito a uma alimentação saudável e sustentável. O quadro de Leonardo da Vinci é considerado o mais famoso do mundo e atrai milhões de visitantes de todo o mundo. O quadro mais famoso do mundo, também conhecido como La Gioconda, e que é exposto atrás de um vidro de proteção desde 2005, já foi vítima de atos de vandalismo em diversas ocasiões. Em maio de 2022, por exemplo, foi alvo de uma torta de creme que não afetou a obra. O Louvre acionou uma unidade de crise e a sala de exibição do quadro de Leonardo da Vinci foi evacuada e passou por uma operação de limpeza. A ação foi reivindicada em um comunicado enviado à imprensa por um grupo francês denominado Riposte Alimentaire, que significa resposta alimentar. As ativistas perguntaram diante do quadro: o que é mais importante, a arte ou o direito a uma alimentação saudável e sustentável? O grupo descreveu o ato como a largada de uma campanha de resistência civil que reivindica a segurança social de uma alimentação sustentável. Nos últimos meses, ativistas executaram ações contra obras de vários museus em diversos países. Essa edição fica por aqui de um jeitinho diferente. Antes, vamos espiar juntos mais um lugar inusitado desse mundão. Te transporto agora para Kansas City, a cidade mais populosa do estado do Missouri, nos Estados Unidos. Pelas imagens, você pode ver uma festa de luzes vermelhas. Isso se deve ao jogo de futebol americano que teve ontem, domingo, onde o Kansas City Chiefs, time da região, venceu o Baltimore Ravens pela final da conferência, classificando aí o time para a Super Bowl, que é a taça, gente, de maior relevância dentro do esporte. As cores são em homenagem à partida, mas esse lugar que vemos é considerado o principal ponto turístico da cidade. É um museu e memorial nacional da Primeira Guerra Mundial, local que homenageia os combatentes, aqueles que lutaram na Primeira Guerra do estado do Missouri. Por lá estão expostas as maiores coleções de artefatos dessa grande guerra. Pois é. Essa foi mais uma rápida viagem que eu te levei para mais um cantinho desse mundo com histórias e particularidades. Você gostou? À 13h eu volto com a promessa de mais um tour por esse mundão. Mas antes você confere mais notícias no Jornal das 10 horas com a Juliana Dariva. Até mais!